Olá pessoal, esse é o segundo vídeo sobre o cenário que o usuário precisa controlar as versões de arquivo. Nós, na parte anterior, vimos até a inicialização do repositório, né, e agora vamos continuar no mesmo cenário. Então, quando a gente inicializou o repositório, basicamente o Git ele cria três áreas distintas onde a gente pode trabalhar. O diretório de trabalho, o Working Directory, é onde a gente edita diretamente os nossos arquivos, onde nós vamos, por exemplo, abrir um projeto no Eclipse, onde nós vamos abrir os nossos arquivos no editor de texto e editá-los e evoluí-los conforme o projeto for andando. Mas esse local aqui ele não tem controle de versões ainda. Realmente o arquivo vai estar sendo assistido, vai estar sendo acompanhado pelo controle de versão quando esse arquivo for colocado no repositório local que está dentro daquela pasta .git que eu mostrei para vocês no vídeo anterior. Só que para passar por para migrar do diretório de trabalho até o repositório local, a gente precisa passar pelo index, que é uma área temporária que basicamente é como se fosse uma seleção dos arquivos que eu quero, é, que eu estou querendo empacotar numa mudança. Tá? Isso aqui vai ficar um pouquinho mais claro na frente. Eu vou mostrar essas ações nos comandos do Git, depois a gente volta aqui para entender um pouco melhor esses conceitos, ok? Então vamos voltar. Eu vou apagar os arquivos aqui que a gente tem para a gente refazê-los. Então tá aqui. Existe um comando bem interessante chamado git status que ele mostra o status do repositório, né? Como eu não tenho mais nenhum arquivo na minha pasta projeto, né, o git status também vai ter mais ou menos essa cara. Ele vai dizer que eu estou aqui. Depois eu vou explicar o que significa aquela coisa dessa nos próximos vídeos. Mas basicamente o que ele está dizendo aqui é o seguinte: não existe nada a comitar. Em português seria consolidar, né? Eu vou falar comitar, que é um aportuguesamento dessa palavra. Né? Então não existe nada que eu possa criar uma nova versão no meu controle de versões. Então vamos lá fazer um arquivo novamente dos teams. Lá. Em primeiro lugar está o Cruzeiro. Depois está o Grêmio. Terceiro, Botafogo. E quarto, o Atlético Paranaense. Essa é a cara da 24ª rodada do Campeonato Brasileiro de 2009. 2011, 2013, na verdade. Então vamos aqui, salvar este arquivo. E como a gente vê que houve uma mudança na nossa pasta, o Git também notou isso. Então agora a gente vamos comparar como vai ficar diferente o comando git status. Ele não tem mais essa mensagem nothing to commit. Ele tem alguma coisa para comentar. Então ele está dizendo aqui, ó, existem arquivos que não estão sendo acompanhados, né? Que no caso é o arquivo teams.txt. Então, ele já me dá, olha, é muito importante também, o Git ele é bem, como é que eu posso dizer, verbose, né? Ele mostra, ele diz mensagens do que você pode fazer. Tá? Ele tenta facilitar a vida do usuário. Então ele já diz aqui, ó, se você quiser acompanhar esse arquivo no controle de versão, você vai usar o comando git add e o nome do arquivo que você quer adicionar. Basicamente, o que, é que a gente está fazendo com isso? Com esse git add? A gente vai estar... vou estar aqui acompanhando ele, vou estar colocando esse arquivo, teams.txt, que está no diretório de trabalho, e vou jogar ele para o index. Tá? Então é isso que o Git está me mandando fazer. Vamos lá, vou usar o comando git add e o nome do arquivo. Beleza. Nesse momento, o arquivo teams.txt ele foi para o index. Ele não está ainda no controle de versão. Né? Quem está acostumado a usar o SVN, o CVS também tem o comando add. Né? Vamos lá. Então, git status, novamente, e a gente vai ver aqui um pouquinho o que mudou. Né? Então, não temos mais untracked files, a gente tem agora mudanças a serem submetidas. Né? Então, a mudança que será submetida é essa. Foi adicionado um arquivo teams.txt no meu projeto. Vamos agora voltar e continuar fazendo o arquivo pontuação. Então, txt. Então, pontuação do Cruzeiro, 62.
Eu vou atualizar, a rodada 29 já teve algumas mudanças, o Grêmio ficou com 52 pontos, o Atlético até passou, eu até corrigi isso no arquivo lá do Teams. Isso aconteceu porque eu estava gravando ontem o primeiro vídeo no meio dos jogos e agora os jogos já acabaram e as pontuações já foram atualizadas. O Botafogo continuou 49, o Botafogo caiu. Então vamos lá. Vamos por partes, né? Vamos ver agora aqui o Git status. A gente vê que já tem um bocado de mensagem. Primeiro, mudanças a serem submetidas, como a gente já viu, o novo arquivo time.txt. E temos arquivos que não foram ainda adicionados no index, que é a pontuação TXT. Então, se eu fizer um commit agora, vou explicar depois o que é o commit. Se eu fizer um commit, eu só vou incluir o time TXT, eu não vou incluir a pontuação TXT. Para piorar mais ainda o cenário, a gente vai corrigir o que aconteceu no time TXT. Né? Agora eu vi que a tabela mudou. Na verdade, quem está em terceiro agora é o Atlético Paranaense. E o Botafogo caiu para o quarto. Exatamente o contrário do que eu tinha previsto no último vídeo. O Botafogo caiu em vez de subir. Vamos lá. Ok. Então, quando eu olho para a pasta, tem pontuação e times. Mas o Git já está começando a entender uma coisa diferente. Na verdade, ele viu que tem um arquivo times.txt que não só deve ser adicionado, mas também já foi modificado. Tá vendo? Então ele já está começando a notar que esse arquivo está começando a manter controlar o que está acontecendo, né? Acompanhar o que está acontecendo com esse arquivo. E o arquivo pontuação não está sendo ainda controlado. Vamos adicionar o arquivo pontuação. E vamos ver novamente o status. Tá? Então, ele está dizendo aqui, ó, eu adicionei, quando for fazer o commit, eu vou adicionar a pontuação TXT, vou adicionar os times, mas o arquivo times que eu adicionei anteriormente, ele estava na versão lá com erro, né, com Botafogo em terceiro. Eu já alterei, depois que eu adicionei o arquivo no index, eu já alterei o Teams para ele ter uma nova versão. Então, eu vou aproveitar e já vou submeter esse arquivo corrigido. Então, eu vou lá e faço git add Teams novamente. Né? E agora, quando eu fizer um git status, ele vai ficar bem bonitinho. Eu tenho duas mudanças a serem submetidas, né? Que são o arquivo pontuação txt e o arquivo times.txt. Esses arquivos estão no index e para efetivar a migração dele para o repositório local, eu vou e faço commit e tenho que providenciar uma mensagem. Então, digamos que eu quero tabela de times e tabelas de times e pontuações da 29ª rodada. Ok. Então isso criei um commit e aí ele me disse, ó, 2 arquivos foram modificados e 8 linhas foram inseridas. São 4 linhas de cada arquivo. Tá? Então fui lá, os 2 arquivos, pontuação txt e o time txt. Se eu fizer um git status, agora ele vai dizer, ó, nada a submeter. Por quê? Porque nesse momento, vou voltar aqui para o slide, o meu diretório de trabalho ele está exatamente igual ao repositório local. Tá? Então, quando eu olho o git status, ele olha para o meu diretório de trabalho atual e me diz como é que está o status desse diretório em relação ao repositório local. Né? Existe também outro comando interessante que eu posso fazer, que eu olho no caso para o repositório local, que é o git log. Ele vai me dizer o log das alterações que estão ocorrendo no meu repositório. Então ele vai dizer aqui, ó, deixa eu dar um clear aqui para ficar mais limpo. Git log. Então, temos um commit. O commit recebe um código aqui único, quase único, né? E diz a data que aconteceu esse commit, quem fez. Lembra que eu cadastrei meu nome e o meu e-mail, o horário que foi feito e
a descrição, a mensagem que a gente colocou. Tá? Teams da 29ª rodada. Tá? Esse é o git log. Eu vou fazer algumas alterações aqui para a gente ver melhor o funcionamento desse log. Então, vamos lá em Teams. E agora, digamos que o Botafogo se redime, né? E volta lá para terceira posição que ele tinha perdido. Essa seria, no caso, a 30ª rodada. E na pontuação também a gente teria a modificação. A gente teria aqui o Botafogo com 52 e o Atlético Paranaense ficaria com 51 pontos, que é a pontuação dele atualmente. Digamos que essa fosse a 30ª rodada. Então, quando eu dou um git status, eu vou ver aqui o que é que está acontecendo. Ó, tem dois arquivos modificados, tá? Cuja mudança não está ainda no controle de versão. Então, eu vou adicioná-los novamente. Lembre sempre disso. Ó, git add aqui é para adicionar uma modificação. Então, não é só para dizer que eu quero cadastrar esse arquivo no controle de versão, mas eu quero cadastrar cada modificação que acontece nesse arquivo. Né? Então, eu vou lá e adiciono os dois arquivos, time, pontuação. Um jeito mais rápido de fazer isso, para adicionar todos os arquivos, eu sei que todos me interessam, é um git add ponto. Quando eu faço git add ponto, eu vejo agora que ele não está aqui, ó, mais ó, mudanças que não foram marcadas para comentar. Agora não, todos os arquivos estão aqui, mudanças a serem submetidas. As modificações que aconteceram no arquivo pontuação e no arquivo teams. Então, quando eu faço git commit, vou aproveitar aqui a mensagem anterior. Então, tabelas e times da 30ª rodada. Então, dois arquivos modificados, 4 linhas novas inseridas e 4 linhas removidas. Foram as alterações de Botafogo e Atlético Paranaense nos dois arquivos. Agora, quando eu faço um git status, novamente, a minha pasta de trabalho, o diretório de trabalho, ele está igual ao repositório, então não tem nada a ser modificado. Quando eu faço git log, eu vou olhar para o repositório e agora ele me mostra os dois commits que foram feitos. É como se fosse uma pilha aqui, né? Começo com o mais novo e depois vem o mais velho. Então, o primeiro commit que aconteceu foi da 29ª rodada e também agora eu tenho aqui o da 30ª rodada. Então, basicamente, é isso aqui que acontece, né? Eu posso executar o git status para comparar o meu diretório de trabalho atual com o repositório local. E eu, com o git log, eu posso ver o que é que está lá, o tracking, né, o log dos commits que foram cadastrados no repositório local. Né? Com o git add, eu coloco arquivos do diretório de trabalho para o index. O index é esse local temporário onde eu preparo os arquivos que serão submetidos, as mudanças, na verdade, que serão submetidas ao repositório local. E o git commit para jogar do index para o repositório local. Se eu colocar um arquivo no index e depois desistir, não, eu não preciso colocar esse arquivo, eu não preciso usar esse arquivo, eu vou deixar ele na pasta de trabalho, mas não vou comentar essa mudança que aconteceu nele. Eu posso executar esse comando git rm-cached e o nome do arquivo, e ele remove do index e bota de volta para o diretório de trabalho. Outra forma mais preguiçosa de fazer todo esse processo, quando um arquivo já está cadastrado no repositório, ou seja, eu quero só submeter mudanças que acontecem nesse arquivo, então eu posso fazer git commit-a, ele vai pegar todas as modificações dos meus arquivos que já estão no repositório, todas as modificações que aconteceram no diretório de trabalho, e ele já manda direto para o repositório local. É lógico também que esse commit-a também tem que ter um -m para eu dizer qual é a mensagem desse commit. Ok?